Paz, Senhor, prezados e queridos irmãos aí do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Quem nos fala é o professor Reinaldo. Nós vamos para mais uma lição nossa de um novo trimestre, né? Então, nós vamos abordar hoje a lição um do último trimestre de 2024. Essa lição, por bondade de Deus, nós também escrevemos para vocês. Então, nós vamos estar comentando, de acordo com o projeto que temos de fornecer para vocês subsídios, para vocês estarem lecionando aí na, na IBD de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, abençoe os teus filhos, dá-nos uma boa aula, para a glória e honra do teu nome, Deus. Que eles possam tirar o melhor proveito para a glória e honra do teu nome. Queridos, então vamos lá, para a gente já ingressar no nosso conteúdo aqui. Nesse trimestre, ó, nós vamos trabalhar essa temática aqui, né? Achei muito bacana a revista de vocês, ficou muito boa a capa, né? Muito bacana mesmo, gostei da capa, né? Escola Bíblica Jovens e Adultos, aqui o último trimestre, né? De 2024. Embora a revista de vocês não adote, não coloque as datas, né? Eu acho também interessante, porque se alguém, alguma outra igreja quiser reaproveitar, pode reaproveitar, porque não tem data, né? O problema é que você coloca data nas revistas, às vezes fica um cara de revista velha, né? Jornal velho, tal tempo, pode ficar com essa cara. Então, não tendo data, você também pode reaproveitar quando você achar interessante, né? Tá? Quer de redenção? Professor, o que que propõe essa temática de queda e redenção? É justamente essa questão de que nós vamos. Deixa eu só ver se está funcionando o áudio aqui. Essa questão de que nós vamos abordar com vocês é, a temática, nós vamos estar abordando com vocês a temática de pecado e salvação, tá? Então é justamente isso. Nós vamos trabalhar o tema queda, pecado e redenção, salvação. Seria pecado e salvação. Nós temos essa temática queda e redenção, queda é o pecado e redenção, salvação. Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar o pecado, o homem pecou, e no segundo momento, nós vamos trabalhar a salvação por Cristo Jesus, tá? Então, nós temos aqui todos os temas das 13 lições, e a nossa lição de hoje, ó, que nós vamos trabalhar hoje, é a origem do pecado, tá? Então, a gente vai trabalhar com a origem do pecado. O texto áureo nosso diz, oposto que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Sempre quando a gente vai estudar, nós imaginamos que o pecado é Adão e Eva, né? Adão, Eva, cobra, a fruta, que nós não sabemos o que é, até colocaram uma maçãzinha aqui, mas a gente não sabe se é maçã, né? Tá, todo mundo fala assim, ai, porque o Adão e a Eva comeram maçã. A gente não sabe se é maçã. Mas se você colocar o pecado original, você sempre vai encontrar uma maçã, né? Mas a gente não sabe que fruto que é, tá? A Bíblia não diz que fruto que é, então não vai nessa ideia que é a maçã, não, porque a Bíblia não diz que fruto que é, tá? Eu lembro de um aluno uma vez que ele pegou e veio brincando comigo, falou, pastor, eu descobri que fruto que é que os nossos progenitores comeram lá. Eu falei, você descobriu? Ele falou, é. Falei, qual foi? Ele falou, coco. Falei, por quê? Porque está aqui em Gênesis 3:6, fala assim, tomou e comeu, é só coco que você toma e come. Falei, não, filho, isso aí são dois verbos, tá? Então a gente não sabe o fruto, tá? Mas o que acontece? Normalmente a gente parte do ponto de vista do quê, professor? De que Adão e Eva pecaram. Só que já havia pecado antes do pecado deles. O pecado, ele não se origina com Adão e Eva. Ele se origina antes, lá em um momento anterior, no coração de Satanás, tá? O coração de querubim ungido, que depois passa a se chamar Satanás, o opositor, diabo, ou diabolos, adversário e tal, tal. Mas se origina lá no coração desse querubim ungido, não no coração de Adão e Eva. Em tese, ele vai, depois que surge no coração dele, ele vai desenvolver no coração das outras criaturas. Ele vai desenvolver isso no coração dos demais anjos que o seguem, e depois no coração de Adão e Eva, e esse sentimento vai afetar toda a humanidade. Queridos, depois a gente vai trabalhar com a questão de extensão do pecado. É uma coisa assim que as pessoas não se atentam para isso. O pecado ele afetou tanto o ser humano,
que hoje em dia a gente lida só com os efeitos da doença do pecado e não a causa, entendeu? Todas as doenças que nós temos hoje é efeito do pecado. Qual é a causa? Pecado. E aí nós tentamos sempre lidar com o efeito do pecado. Isso em todas as áreas, sociológicas, saúde, tudo, tudo. Só que qual que é o problema? O problema é o pecado. Aí a gente vai e fala assim, não, socialismo é bom, comunismo é bom. Não, não é bom. Por quê? Porque nem, ou então o capitalismo é bom, o liberalismo é bom. Nenhum sistema acaba sendo bom por conta do pecado. O problema está no pecado. A maldade humana, qualquer tipo de governo, seja democracia, seja monarquia, qualquer tipo de governo que houver, ele vai ter problema porque ele é gerido por homens e o pecado vai afetar os homens. O pecado afeta até mesmo as igrejas como instituição, entendeu? Porque são feitas por homens que têm as suas limitações, são geridas por homens. Por isso que a salvação está em Cristo Jesus. Então o pecado afeta toda a humanidade. Então, às vezes a gente fica achando que tal regime é melhor, tal sistema é melhor. Não adianta, o problema está no pecado. A origem de toda maldade está no pecado. E às vezes a gente fica lidando com o efeito das coisas e brigando por conta do efeito das coisas. O problema de tudo está no pecado. E o pecado só pode ser removido por Cristo Jesus. E ainda ele vai ser plenamente removido na eternidade. Hoje a gente tem que lidar com o pecado. Ah, mas nós aceitamos Jesus, nascemos de novo e tudo mais. Sim, e entramos num processo de santificação. Por que que a gente entra no processo de santificação? Porque ainda continuamos sendo afetados pelo pecado. O apóstolo João, queridos, o apóstolo do amor. Olha o que ele nos diz aqui. É João. O João vai dizer aqui, ó, em primeira epístola de João, ó, capítulo 1, versículo 8 da primeira epístola de João, ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Ele disse, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Ah, mas tem um texto lá de João que diz assim, que aquele que é nascido de novo não comete pecado. No original não tem esse sentido. Aquele que é nascido de novo não comete pecado. No original, o sentido ali, deixa eu ver se eu acho esse texto, tá? Um texto de João. Aquele que é nascido de novo não comete pecado. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Ah, o 3:9 de João, Epístola de João 3:9. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus, ó. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Essa é uma tradução. A minha Almeida, edição contemporânea de Almeida, acho que é atualizada. Olha a atualizada, a tradução da atualizada, ó. João, 1 João 3:9, queridos, 1 João 3:9. É muito interessante isso aqui, ó. Diz assim, ó. 1 João 3:9, ó. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, também. Mas eu acho que é a nossa corrigida. Ela vai dizer assim: aquele que é nascido de Deus não peca. Deixa eu pegar meus livros aqui. Aquele que é nascido de Deus não peca. Tem uma tradução que ela não é legal. Ela é, ela é deficiente. É que por conta dessa tradução deficiente, essa semana ainda eu estava ensinando hermenêutica para os alunos, eu falei, ó, use mais de uma tradução, porque pelo menos de Almeida e tal, vai te ajudar, e nem que não seja de Almeida. Mas olha aqui, ó. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Essa aqui também continua, não vive na prática do pecado. Tem uma tradução que diz assim, ó, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. E alguns vai dizer assim, peraí, se não comete pecado, então quer dizer que quando eu aceito Jesus, eu não peco mais. Não. Olha o que o texto diz, ó. Tem uma tradução que diz, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Aí a pessoa diz, então eu não peco mais. Olha o que a tradução diz, ó. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque no original aqui é um presente contínuo. Não vive cometendo pecado continuamente. Mas não quer dizer que você jamais vai pecar. Capítulo 1, versículo 8, João disse, se a gente disser que não tem pecado, nós mentimos. Então, mesmo nós que estamos na igreja, que aceitamos Jesus, nós estamos sujeitos a pecados e erros. É uma ilusão dizer que você entrou num processo de impecabilidade. É uma maior ilusão eu te chegar e dizer isso para você, e eu vou te frustrar.
Porque se eu chegar para você e disser assim, meu irmão, você não peca mais depois que você aceitou Jesus, o pecado não tem poder nenhum sobre você, você entrou em um processo de impecabilidade, eu estou mentindo para você, eu estou te enganando, e você vai pecar. E quando você pecar e falhar, você vai se desviar, você vai parar e falar assim, olha, era para eu não pecar mais, eu pequei, então, assim, de verdade, você está entendendo? Então, o que a gente tem que perceber? Nós não estamos isentos do pecado. O João diz isso. Que diz o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele vai dizer para a gente assim, ó, se a gente disser que não temos pecados, nós dissermos que não temos pecados, nós dissermos que não temos pecados, nós mentimos. Querido, se você pegar ali a Bíblia foi escrita para crentes. A Bíblia foi escrita para crentes. Quando Paulo, ali, capítulo 3, versículo 1, Coríntios, chama os irmãos de carnais, ele chama os irmãos de Corinto de carnais. Quando Paulo repreende, eles repreendem crentes. Quando Paulo fala ali em Efésios, capítulo 4, ali, capítulo 4 de Efésios, do processo de despir e revestir ali, de santificação, que é o capítulo, deixa eu ver aqui, Efésios, só para falar para você mais certinho, ó. Isso, capítulo 4, versículo 22, ó. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. E aí ele vai falar assim, ó, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis o vosso espírito. E ele vai dizer aqui no versículo 4:25 de Efésios, ó, pelo que deixar a mentira, falar a verdade, aquele que furtava não furte mais, mas trabalhe. Ele vai falando de um processo de substituição. Furtava, trabalhe. Falava mentira, fale verdade. Falava coisa torpe, fala o que produz edificação. Esse processo de substituição, ele está falando aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 22 a seguir, ele está falando para crente. Para crente. A Bíblia foi escrita para crente, para repreender crente. A Bíblia, quando as epístolas foram escritas, as epístolas, principalmente as epístolas, elas não foram escritas para doutrinar ímpios, pecadores. Não. Paulo, ali em 1 Coríntios, capítulo 2, ali, capítulo 2, ele vai falar e no capítulo 3, ali, no final do capítulo 2, início do capítulo 3, ele fala de três tipos de pessoas: os carnais, o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é aquilo que ele chama de psíquico, que é o quê? É o homem do curso desse mundo, que não está na igreja e não tem nada com Deus. É o homem natural. Esse está lá no mundo e vive de acordo com o curso desse mundo. E dentro da igreja nós temos dois tipos de homens, ou mulheres, dois tipos de indivíduos. Nós temos o quê? O espiritual, que é o pneumático, tá? Que discerne tudo e de ninguém é discernido, e temos o carnal, que é o sárquico, que é aquele que vive de acordo com a carne. Ele está na igreja, mas é controlado pelas concupiscências. Então, a Bíblia foi escrita para repreender crente. As epístolas foram escritas para divertir crente, para orientar crente e para conduzir o crente a uma vida de santidade, porque ele está sujeito ao pecado. Então, nós temos que entender assim: crente não é livre da influência do pecado. Crente não está em estágio de impecabilidade, porque senão eu vou estar te iludindo e eu vou mentir para você. Não, por isso que dependemos do sangue de Jesus. Olha o que o João diz aqui, queridos. Olha o que o João diz aqui, ó. Ó, primeira epístola de João, capítulo 2 e versículo 1, ó. No capítulo 1, na primeira epístola, João vai dizer, versículo 8, vai dizer: se a gente diz que não tem pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. No capítulo 2, no versículo 1, diz assim, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele está dizendo: eu escrevo isso para vocês não pecar. Mas se por acaso vocês vierem a pecar, fique tranquilo que a gente tem um advogado. Mas essa probabilidade de pecar existe. Existe a probabilidade de pecar. Então, essa é a questão. Por isso que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. Por isso nós temos que fazer uma análise na ceia para tomar a ceia e orar e pedir perdão. E é um processo de vida de santidade. Porque o crente não entra no estágio de impecabilidade. Tá bom? Vamos lá, prossigamos aqui, ó. Nesse trimestre, iremos estudar duas doutrinas de suma importância, que é a queda do pecado e a salvação da humanidade por Cristo Jesus. Desculpe. O pecado, queridos, ele não afetou apenas e tão somente o mundo humano. Não. Às vezes nós achamos que o pecado começa a partir de Adão e Eva ali, no capítulo 3 de Gênesis, ali no versículo 6, quando eles comem o fruto, que ali está o pecado, ele começa ali. Não, o pecado começa antes, lá em um tempo longínquo,
no coração de um querubim ungido, que achou que era grande por conta da sua influência e da sua glória, e quis ser mais que Deus. Ele cai. E por esse sentimento de querer ser Deus, ele vai lá e desenvolve esse mesmo sentimento no coração do homem e da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, ó, pode comer, porque o dia que vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. Esse sentimento que derrubou ele, querendo ser igual a Deus lá, em Isaías 14, a partir do versículo 12 ali, que eles subirei, serei semelhante ao Altíssimo, ali, acho que é 14 e 15 de Isaías, tá aí na revista, depois você só consulte, tá? Esse sentimento foi o mesmo sentimento que derrubou ele e que ele derrubou Adão e Eva, porque olha aqui, ó, coma, Gênesis 3 e 6, que Deus sabe, 3 e 5, Deus sabe, o dia que vocês comerem, vocês serão semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal. Ele caiu querendo ser igual a Deus e derrubou eles. Então, normalmente, a gente acha que o pecado ele se inicia com Adão e Eva. Não, o pecado inicia lá no coração desse querubim ungido, bem antes de Adão e Eva, bem antes de Adão e Eva, bem antes até da criação de Adão e Eva. Inicia lá e depois ele acaba sendo colocado, desenvolvido esse desejo pecaminoso no coração dos nossos progenitores, Adão e Eva lá, ambos acabam caindo. Só que o pecado, ele não afeta só a humanidade. O pecado afetou o cosmos, afetou o mundo espiritual, afetou o mundo humano, afetou o mundo animal, tudo, a natureza, tudo foi afetado pelo pecado. Então, o pecado, ele não é algo que ficou restrito à humanidade, à maldade do ser humano. Não, afetou toda a criação de Deus, tá? Tanto é que se você observar, Romanos 9, 8 e 19, vai dizer que a criatura ali, tá na lição, você lê, você aplica. Não dá tempo da gente ler todos esses textos, porque o nosso espaço aqui, ele é exíguo. A gente só quer ser um apoio, não reproduzir a aula que você vai dar na escola dominical. Mas você pode ler esse texto de Romanos 8, 19 a 23, vai falar que a criatura ficou sujeita à vaidade por causa de algo que a sujeitou. O que sujeitou a criatura à vaidade? O pecado. Foi o pecado de Adão e Eva, e antes o pecado do querubim, depois de Adão e Eva, que trouxeram as consequências que nós vemos hoje. Tá? E até diz assim, ó, que a criatura, ou seja, o mundo criado, ele anseia pela redenção dos salvos. Por quê, professor? Porque se a gente for pegar quando houver a redenção dos salvos, toda essa harmonia que foi quebrada, ela será restaurada. Como assim, professor? Aí você vai ver que essa harmonia ela vai ser restaurada aonde? No milênio. Você vai lá e lê com seus alunos Isaías capítulo 11, ó, a harmonia sendo restaurada no milênio, ó, versículo 6 ao 9, que fala que o lobo morará com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, o bezerro cevado com o leão, ou seja, a harmonia volta aqui no milênio. Por quê? Porque o Senhor Jesus vai destruir o presente sistema e no milênio ele vai começar a reconstruir a harmonia original. No processo de regeneração de todo o cosmos, prendendo, no início do milênio, prende Satanás, inicia esse período de paz, de reconstrução da harmonia, de restauração de todo o cosmos que foi destruído e afetado pelo pecado. Então, o pecado não é uma questão pontual. Mateus 27, ó, versículo 45 e 51, você também pode ler na sua escola dominical, ou ler aí, você vai ver o quê? Que vai dizer que quando o Senhor Jesus está consumado, durante ali a crucificação ali, o sol escureceu, houve terremotos, quando ele está consumado, houve terremoto, ou seja, a natureza sentindo o reflexo da redenção de Cristo, porque ela tinha sofrido o reflexo do pecado, ou seja, ela tinha sido afetada diretamente pelo pecado, e ela estava agora indicando que ela seria também afetada pela redenção de Cristo Jesus. Assim como o pecado trouxe desordem, assim como o pecado trouxe inimizade, assim como o pecado trouxe o ódio, a morte, o choro, a dor, a tristeza, tudo de mal, a redenção por Cristo Jesus restauraria essa harmonia perfeita de paz, alegria, santidade, retidão, tudo. Então, quando houve aquele terremoto ali, Mateus 27, quando o Senhor Jesus está consumado, você vê ali o sol escurecendo, tudo aquilo era a natureza indicando que ela também seria afetada pela redenção por Cristo Jesus. Ah, pastor, mas hoje ainda há terremotos, maremotos, catástrofe, a natureza ainda está em desordem. Sim, como nós também somos afetados pelo pecado. Sim, eu não acabei de dizer?
Primeira Epístola de João 1:8, o que a Primeira Epístola de João 1:8 diz para a gente? Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E o João vai dizer para a gente assim também: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado continuamente. Não é um pecado deliberado, é um pecado que a pessoa tropeça e tem que buscar reconciliação. Não é um pecado obstinado, mas peca. E o mundo hoje ele é afetado sim pelo pecado, ele continua sendo afetado. Até que, no final do milênio, o Senhor Jesus destrua, no final da grande tribulação, vai ser destruído esse presente sistema, aprisionado o originador do pecado, que é Satanás, Apocalipse 20, versículo 1 ao 3. Ele é aprisionado. E aí inicia-se o milênio, o período de restauração. No final, Satanás, do milênio, Satanás, capítulo 20, versículo 7 ao 10, ele é solto e depois lançado no lago de fogo e enxofre. E do capítulo 11 até o último versículo, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11 até o finalzinho ali, fala do julgamento do trono branco, que também são condenados os ímpios. Então, todos os ímpios são lançados no lago de fogo e enxofre, todos os anjos e o seu líder caídos, todos os anjos caídos e o seu líder são lançados no lago de fogo e enxofre. E no capítulo 21 nós entramos naquele estágio de perfeição eterna, que é o novo céu, nova terra. Aí no versículo 3 vai dizer que Deus estará com o homem, enxugará os seus olhos, não haverá mais dor, nem pranto e tudo mais. É aí que nós teremos a perfeição. Isso no estágio eterno. O milênio já será um período extraordinário de reconstrução e harmonia. Mas no final, Satanás é preso e ele ainda dá o seu bote, que é o bote final, e é derrotado definitivamente. Então, o que acontece? O pecado afetou toda a humanidade. Não vamos se iludir. Professor, quando surge o pecado? Com Adão e Eva? Não. Bem antes com o querubim ungido. E depois ele desenvolve no primeiro casal o mesmo sentimento. Você for lá em Isaías, ó, Isaías 14:15, ó. Olha o que diz Isaías 14:15, ó. O 12 vai dizer: como caíste do céu, a estrela da alva, filha da alva? Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva? Como fosse lançado por terra, tu debilitava as nações. Aí tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei. Quem é isso aqui? Satanás. Ele está dizendo assim: ó, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Não dá para ser maior que Deus, mas ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Aí, olha o versículo 15, ó. Mas será levado à cova, ao mais profundo abismo. Quer dizer, você não vai ser semelhante a Deus, você vai para o abismo. O abismo está lá, Apocalipse 20, versículo 1 ao 3. Você vai para o abismo, esse vai ser o seu final. E no final de tudo, para o lago de fogo. Capítulo 20, acho que o versículo 10 ali de Apocalipse. Você vai estar ali, vai dar uma olhada, vai estar ali. E esse mesmo sentimento, ó, 14:15 vai dizer assim, ó. 14:14. Serei semelhante ao Altíssimo. 14:14, Isaías. Satanás caiu querendo ser igual a Deus. Agora, Gênesis 3. Olha o que ele desenvolve no coração dos nossos antepassados, dos nossos primeiros pais. Olha o que ele vai dizer aqui, ó, capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer assim, ó: porque Deus sabe que o dia em que comerdes esse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Então, o que ele diz? Se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Deus não quer que vocês comam. Deus é egoísta. Só ele quer ser Deus, todo-poderoso. E se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Deixa de ser bobo, vai lá e come. Eles foram e comeram. Tá entendendo? E aí, olha o problema que deu para nós. Satanás caiu querendo ser igual a Deus. Julgou a humanidade, desenvolvendo neles os desejos de ser igual a Deus. É fruto da soberba. A humildade precede a honra. Entendeu? Deus diz: eu abato o soberbo. Sempre, queridos. O início da ruína, sempre a ruína, ela começa com um sentimento de soberba. Queridos, e é a coisa mais incoerente para o ser humano, que a vida dele sempre vive por um fio e ele achar que é alguma coisa, entendeu? Esse sentimento de achar que é Deus, só acha que é Deus, meu irmão, mas a vida dele se desaparece facilmente. E aí ele vira apenas, tão somente, um fato histórico, porque a eternidade está na mão de Deus. Vamos lá. O que é o pecado? Pecado é errar o alvo. Professor, qual é o alvo? Você pode, até na lição anterior que nós falamos do homem, nós demos uma passadinha ali. Agora nós vamos aprofundar. Qual foi o alvo que Deus estabeleceu para a criatura? O alvo foi que ela adorasse a Deus. Isaías 43:7, Deus diz: eu formei o homem para a minha glória, para a glória de Deus. Então, o alvo primário. Então, a palavra pecado, ela vem do hebraico, desculpe-me, do grego, né? Depois tem o equivalente em hebraico, tá? Ela vem do grego hamartia,
a gente fala hamartiologia, que seria hamartiologia, que ele tem um sentido, uma pronúncia como um Ra, do inglês, né? Have, entendeu? É um H com som de Ra, né? Entendeu? Have, que você vai colocar ave, H-A-V ali, que a gente lê como have. Então, ele tem esse som de como se fosse um Ra. Hamartiologia, a gente vai falar hamartiologia, né? Mas o sentido nato, original da palavra seria hamartiologia. Quer dizer o quê? Hamartia. Quer dizer errar o alvo. Peraí, o homem errou o alvo, professor, mas qual o alvo que ele errou? O alvo de adorar a Deus e reconhecer Deus como Deus. Quem primeiro errou o alvo? Satanás. Satanás foi criado lá como um anjo, querubim, para adorar a Deus. E ao invés dele adorar a Deus, ele errou o alvo, porque ele não adorou a Deus, ele quis ser adorado. É isso que você tem que entender. O erro está onde? Em querer ser adorado ao invés de adorar a Deus. Por isso que ele disse, ó, Isaías 14:14, sereis semelhante ao Altíssimo. Qual era o alvo? Não era você querer ser semelhante ao Altíssimo, era você adorar o Altíssimo. Ele cai por conta desse sentimento, chega em Gênesis 3:5, vai lá na mulher e diz assim para a mulher, ó, a questão é a seguinte, para os nossos progenitores, pode comer, porque o dia que você comer, você sereis semelhantes a Deus. E aí eles também, ao invés de querer adorar a Deus, pensaram em ser adorados e acabaram caindo. Deus tinha fixado uma meta. Qual era a meta? Adorar a Deus. Essa era a questão. E eles tropeçaram nessa. Em Cristo, o curso é redirecionado. Porque, ó, o pecado errar o alvo. Tem um alvo, tem uma meta, tem algo a ser seguido. Nós erramos esse caminho, essa direção, esse alvo, essa meta, esse trilho. Nós erramos, nós saímos dos trilhos. Mas em Cristo nós voltamos para os trilhos. Porque ele diz aqui em João 14:6, o Senhor Jesus disse, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho. Ele diz assim, ó, ego eimi re fodos, redzoé, realetheia. Eu sou o Rehodos, que é o caminho. Redzo é a vida. Realetheia, que é a verdade. Ele é Rehodos, o caminho que nos conduz a Deus. E ele vai mais longe, o Senhor Jesus vai mais longe. Ele diz assim, ó, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que ele está dizendo, não existe outro caminho. Esse negócio de ecumenismo, todo lugar leva a Deus. Falou de Deus, tá bom? Não. O cristianismo foi exclusivo, o cristianismo é exclusivista, queridos. O é Cristo é nada. Os cristãos primitivos não foram adorados porque, não foram perseguidos porque adoraram Jesus. Foram perseguidos porque adoraram apenas Jesus. Eles não foram perseguidos porque adoraram Jesus, mas apenas Jesus. Porque eles habitavam em uma comunidade politeístas, que tinham vários deuses. Até os imperadores eram deuses. E quando conduziam os cristãos diante do imperador, dizia assim, ó, ofereça sacrifício à saúde do imperador. O que era isso? Adore o imperador como Deus. E os cristãos diziam, não, nós temos apenas um Deus, o nosso Deus, e adoramos apenas o Senhor Jesus. O que acontecia? Eles eram perseguidos e mortos por conta disso. Então, Cristo é o caminho que nos conduz a Deus. Nós erramos o alvo, ficamos perdidos, andando ao léu, mas em Cristo Jesus nós somos redirecionados no caminho e colocados em direção ao Pai. Qual era o alvo? Nós já falamos isso para vocês. O alvo era adorar a Deus. Tem o texto de Isaías aí, tem os textos de Salmos. Por quê, professor? O homem foi criado com aquilo que alguns estudiosos chamam de semi-religiões. O que é isso, professor? Que seria como uma semente religiosa. É fato. Se você falar com etnólogos, antropólogos, que estudam os povos, estudam a humanidade, missiólogos, que estudam missiologia, você vai observar o quê? Sociólogos, que estudam sociedades, e eles vão ser quase, bem dizer, uníssonos. Não existe comunidade que não adore alguma coisa, por mais primitiva que seja. O ateísmo é algo agora, é algo que vem com o iluminismo e tal, esse ateísmo, em tese. Mas nós não temos registro histórico de ateus. De regra, havia um politeísmo e não um ateísmo. Havia um politeísmo, havia politeísmo e monoteísmo. Entendeu? Um Deus só ou vários deuses. Mas o ateísmo, que a gente tem, fato histórico, que eu conheça, o ateísmo é algo moderno, racional aqui. Alguns falam de alguns traços de ateísmo, mas é difícil encontrar traços de ateísmo. É moderno por conta desse racionalismo que nós tivemos aqui, do período do iluminismo e tal, e tudo mais. Mas observe bem, não existe comunidade, por mais primitivo que seja, que não adore alguma coisa.
Pode ser lá uma tribo lá isolada, que não tem contato com ninguém. Se você chegar lá, ele adora alguma coisa. A sol, a lua, a pedra, um monte, uma árvore, um totem, um barranco, alguma coisa. Por quê? Porque o homem foi criado para adorar. Semi-religiones. Esse é o nome. Está dentro de nós o sentido de adorar. E se ele não achar nada para adorar hoje? Quer dizer, ele vai adorar um time de futebol, ele vai adorar alguma coisa, ele vai criar algum hobby, alguma coisa que ele se apega tanto, que aquilo acaba virando um Deus. Acaba criando, dando sentido para a vida dele, aquilo ali. Por conta do quê? Dos semi-religiones dele, esse sentimento religioso, esse sentimento de tentar se ligar com o Criador, buscar o Criador, porque ele foi criado para isso, para ter comunhão com o Criador, enquanto ele não achar, ele fica tateando ali. Os anjos e os homens erraram o alvo. Então, nós já falamos para vocês, não vamos nos aprofundar, isso aqui dá para você aprofundar na sua aula aí. Quem primeiro erra? Os anjos. Com quem? O líder da rebelião foi Satanás, o querubim ungido. Onde está? Isaías 14, do 12 ao 15, Ezequiel 28, do 11 ao 17. Você pode trabalhar e aprofundar na sua escola de EBD. Professor, por que, que os anjos pecaram primeiro? Porque se você for ler Jó 38, do 4 ao 7, Deus vai falar da criação do universo. E ele vai dizer: quando eu criava o mundo físico, os anjos cantavam. Então, a gente presume que a sequência foi: primeiro cria o mundo espiritual e depois o mundo físico. Então, essa é a sequência. Primeiro cria o mundo espiritual e depois o mundo físico. Por quê, professor? Porque Jó 38, Deus está dizendo: eu estou criando o mundo físico e os filhos de Deus, que são os anjos, estão jubilando, estão glorificando, me glorificando pela criação do mundo físico. Que a gente entende, primeiro Deus cria o mundo físico, cria o mundo espiritual, primeiro Deus cria o mundo espiritual e depois o mundo físico. E a queda ocorre primeiro no mundo espiritual e depois no mundo humano e físico, tá? Essa é a sequência. Por quê? Por conta desse contexto. Então, houve essa queda. Ó. Os anjos e os homens erraram. Quem errou primeiro? Os anjos. Cria primeiro o mundo espiritual, depois o mundo físico. Quando Deus está criando o mundo físico, os anjos estão glorificando. Então, eles foram criados antes. E os anjos também são criaturas, não são eternos. Então, Deus cria os anjos, o mundo espiritual, e Deus cria o mundo físico. Cai primeiro no mundo espiritual e depois cai no mundo físico. O pecado afetou a todos. Os anjos e os homens erraram o alvo da humanidade. É para todo mundo. O alvo seria melhor que alvo da criação, né? Eu acho que não ficou legal essa palavra humanidade, embora eu tenha dividido o tópico aqui, mas você está escrevendo. Mas os anjos e os homens erraram o alvo para a criação. Por quê? Os anjos são criação, criatura, e deveriam adorar a Deus. Os homens são criaturas que deveriam adorar a Deus. Mas ambos buscaram ser adorados, tá? Ambos buscaram ser adorados. A origem do pecado, o que a gente falou. Primeiro ela ocorre no mundo espiritual. Com quem, professor? Lá com o querubim ungido. E depois no mundo físico. Qual foi o sentimento? O mesmo. Querer ser igual a Deus. Isaías 14, 14. Serei semelhante ao Altíssimo. Gênesis 3 e 5. O dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Perdeu o propósito, errou o alvo, que era adorar a Deus, eles buscaram ser adorados. Seria Deus responsável pelo pecado humano? Não. Deus não é responsável pelo pecado humano. Ele deu o livre-arbítrio para suas criaturas, porque ele queria uma adoração espontânea. E as suas criaturas decidiram adorar, seguir o seu caminho. Ah, pastor, mas tem um texto lá de Isaías 45, 7, que diz que Deus cria o mal. Então Deus criou o mal. Então Deus é responsável pelo mal. Não. O mal moral não existe em Deus, queridos. Deus é santo e puro. A palavra santo vem do hebraico kadosh e do grego hagios, quer dizer separado. Deus é separado do mal. Até Platão, queridos. Até Platão dizia: nem o mal pode vir de Deus, porque Deus não pode fazer o mal. Se Platão dizia isso, meu irmão, quiçá a gente. Você está entendendo? Quem dirá a gente? O que eu quero dizer para vocês é essa a questão. Ah, pastor, mas quando diz que Deus criou o mal aí não é o mal moral, é a justiça, é o juízo, é o castigo, é a ferida. Está aí na revista de vocês a explicação. Que a ferida não é bom para quem sofre. O castigo não é bom para quem sofre. O juízo não é bom para quem sofre. A palmada não é bom para quem sofre. A palmada é mal, é má. As palmadas são más para quem sofre. Entendeu? Então é nesse sentido que você tem que entender que Deus criou o mal, tá? Mas é criar o mal para o mal, ou seja, o castigo para o castigo. Não é o mal moral. Então, Deus não é responsável pela queda humana, foi um ato deliberado das suas criaturas, os anjos e os homens que se rebelaram. O pecado advém de um ato deliberado de seres criados, é aquilo que a gente está falando. Eles decidiram se rebelar contra Deus, querendo ser igual ao Criador.
Tá bom? Conclusão aqui: Deus eterno criou todas as coisas boas para a sua glória e a criatura para que o adorasse, mas em um dado momento, a sua criatura resolveu se rebelar. Primeiro os anjos, e dentre eles o líder, e depois os demais que o seguiram, que o líder queria ser semelhante a Deus e caiu. E aí ele veio desenvolver esse sentimento aqui em Gênesis 3 e 5 na humanidade, que também quis ser igual a Deus e caíram. Por isso que precisa de uma redenção. No meio da queda ali, você vai ver quando Deus aplica o juízo, no meio de todo o juízo, ele fala ali que da semente, que nasceria a semente da mulher, que seria o quê? O redentor da humanidade, Gênesis 3,15, que é o chamado proto-evangelho. Em todo juízo, ele apresenta a redenção por Cristo Jesus. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que tenha uma escola dominical abençoada e espetacular. Deus abençoe os irmãos aí de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, um abraço para vocês. Vamos orar. Senhor Deus, abençoe a semana dos seus filhos, deles, uma semana abençoada, uma IBD abençoada para a glória do teu nome. Queridos, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e uma semana abençoada aos irmãos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul aí. Fique na paz do Senhor Jesus.